Amém. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, hoje vamos fazer a leitura lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler dos versos 38 ao verso 45. Vamos fazer a leitura, é um texto um tanto difícil, mas com a graça de Deus nós vamos caminhando aqui. E assim diz a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Amém? Amém. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela está aberta diante de nós. E te pedimos, ó Deus, que através dela o Senhor nos dê graça para que possamos entender e compreender a Tua palavra, Pai. Precisamos refletir naquilo que está dito através do texto. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Meus queridos ouvintes e amados irmãos, titulei essa mensagem com Casa Limpa, Jesus no centro. Então, irmãos, aqui no capítulo 12, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem de uma série de curas, de embates calorosos e fervorosos com os fariseus. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, e vamos ver que havia grande rebelião contra a pessoa de Jesus Cristo. Se nós lermos todo, dos versículos 38 até os 50, aqui em Mateus 12, nós vamos ver que esses fariseus estão se rebeliando contra a pessoa do nosso Senhor. Eles queriam que Jesus provasse que ele era o Messias. Porém, Jesus, se ele lhe desse um sinal, Jesus estaria alimentando toda a incredulidade deste povo. Então, deste modo, se Jesus desse um sinal, mostrasse o que eles queriam, ele estaria permitindo que eles determinassem os parâmetros da fé. E não somos nós e nem aqueles fariseus que determinam os parâmetros da fé, mas é o próprio Deus. E o que é a fé? Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, fé é você crer, você não precisar de sinal, mas você crê. É isso que a palavra diz. Agora, Jesus vem e responde ao desafio desses líderes de 3 maneiras. Qual que é esse desafio? Provar, mostrar. Então, Jesus faz uma recapitulação da sua história. A história do povo de Israel, lembrando que Jesus está falando com eles. Nós vemos isso
dos versos 39 ao 42. Também Jesus revelou o coração deles, dos versos 43 ao 45. Jesus fala, vocês têm esses pensamentos no seu coração. E também Jesus fala que eles rejeitaram a sua honra, dos versos 46 ao 50. Então Jesus responde esse desafio com essas três maneiras. Então, quando ele fala ali de Jonas, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então Jonas era um judeu e foi enviado aos gentios. Quando ele fala que a rainha do sul é a rainha de Sabá. Então Jonas era um judeu e foi enviado para os gentios. A rainha de Sabá era uma gentia e foi até o rei Salomão, que era rei de Israel. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículos de 11 a 12. Você pode estar tomando nota e conferindo depois. Então, considerando tudo isso, considerando-se a grande inimizade que havia entre o povo judeu e o povo gentil, e esta referência deve ter causado o quê? Uma irritação naqueles fariseus. Eles devem ter ficado muito irritados, porque Jesus, com maestria, vem e fala, olha, Jonas foi e pregou para os gentios. A rainha de Sabá era uma gentia e veio até Salomão, até Israel. Mas vocês agora estão pedindo um sinal? Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, pois dentro do grande peixe passou pela morte. E esta morte de Jonas, entre aspas, porque ele não morreu fisicamente, mas pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição. Foi isso que Jonas passou dentro do peixe, do grande peixe. Agora, Jesus daria um sinal da sua morte, sepultamento e sua ressurreição. Glória a Deus por isso, que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então Jonas é uma tipologia de Cristo. Por isso nosso Senhor Jesus vem falando, olha, já tem o sinal. O que mais que vocês querem? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi isso que aconteceu. Então, Jesus, meus irmãos, é muito maior do que Jonas, em vários sentidos. Jesus é maior do que Moisés, a própria palavra diz, é só olhar lá para Hebreus. Jesus é maior que Elias. Não tem ninguém maior que Jesus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. São três pessoas distintas em um só Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, Jesus é maior do que Jonas em vários sentidos. Primeiro, quanto à sua pessoa, pois Jonas era apenas um homem, mas Jesus Cristo é o quê? 100% Deus e 100% homem. Também Jesus é maior em sua obediência, pois Jonas desobedeceu a Deus e foi disciplinado por isso. Jesus não desobedeceu. Jesus veio e cumpriu toda a vontade de meu Pai, ele disse. Eu vim fazer toda a vontade do meu Pai. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai, ele veio e cumpriu completamente, cabalmente. Como nosso substituto, ele sofreu por nós. Jesus também é maior do que Jonas, porque Jonas ministrou só em Nínive. Jesus entregou a vida por todo mundo. Jesus é maior do que Jonas, por quê? Porque Jonas odiava aquele povo de Nínive, mas o nosso Senhor ama os pecadores, tanto é que ele se entregou por nós.
Jonas tinha raiva deles, porque eles eram pessoas más. Eles exterminavam o povo de Jonas. Mas Jesus, mesmo nós sendo inimigo dele, Jesus nos amou de tal maneira que se entregou por todos nós. Agora, meus irmãos, qual é o objetivo principal desta história que Jesus vem relatando? Lembrando que Jesus vem num debate ferrenho, se assim eu posso dizer. Ele chama esses fariseus raça de víboras, no versículo 34. Como podeis falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca de vocês fala o que o coração de vocês estão cheio. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E digo-vos que de toda palavra frívola que proferem dos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o objetivo principal desta história é mostrar que o povo de Nínive dará testemunha contra os líderes de Israel, porque eles se converteram pela pregação do profeta Jonas. Pois os ninivitas se arrependeram ao ouvir a pregação de Jonas, mas esses fariseus, o nosso Senhor, o Messias prometido, veio aqui e eles o negaram, eles o rejeitaram. Tanto é, quando nós olhamos ali para o versículo 31, fala que eles blasfemaram. Aí o próprio Jesus diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Espera aí, ele já negou a Deus. Eles já negaram o Senhor Jesus Cristo. Agora a última opção é o Espírito Santo. E assim eles negam. Se negar o Espírito Santo, não tem mais a quem recorrer. Então, meus irmãos, eles negaram. O povo de Nínive aceitou. Também a rainha de Sabá dará testemunho contra este povo, porque muitos líderes judeus rejeitaram a sabedoria de Cristo, que estava vivendo entre eles. Mas Jesus é muito maior do que Salomão, sua sabedoria é maior do que a de Salomão. Então, quanto maior a oportunidade, maior é o julgamento. E é isso que nós temos trazido aqui nesse programa Ministério Louvor a Cristo. Procurar ensinar, mostrar a palavra de Deus. Agora aqui em off nós estávamos falando com o irmão Dirceu a respeito da doutrina do Espírito Santo, o qual está as lições bíblicas da EBD, deste semestre, né, Dirceu, na Assembleia de Deus. É uma doutrina extremamente difícil de compreender a Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Mas nós devemos crer. Então nós devemos ouvir, aprender, porque quanto maior é a oportunidade que está sendo dada, maior é o julgamento. Lembramos que até o texto de Romanos, o qual a irmã Joelma trouxe aqui, está falando. Então, meus queridos, eles se revelaram, o que eles tinham no coração deles. Então devemos associar esses versos aqui, ó, do 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então devemos associar estes versos aqui com os versos 24 e 29 do capítulo 12, que diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: e esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios? E o que Jesus diz? Jesus diz assim: porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo subsistirá. Se Satanás expele Satanás, seu reino está dividido contra si mesmo.
E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Porque eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus chegou sobre eles, e eles os negaram. Então a casa, ou seja, a casa de Satanás, entre aspas, que está aqui, é o corpo do indivíduo possuído pelo demônio. Ou você está em Cristo, ou você está com o inimigo. Não tem meio termo. Você não pode estar com um pé em cima do muro e outro fora. Não tem como. Ah, irmão, mas Deus está dizendo que eu estou endemoniado? Não é isso. Mas aquele que não está em Cristo não é um filho, é uma criatura de Deus, mas não é um filho de Deus. Você ainda não se tornou um filho de Deus. Lá em João diz, capítulo 1, todos quantos deles, por deles de crerem no Filho de Deus, fazem parte da família de Deus. Então, a impressão é que os demônios são irrequietos, estão sempre o quê? À procura de um corpo para habitar. Lembramos de Mateus 8, 28 a 31. Quando o Senhor vem e expulsa os demônios daquele homem, aí eles pedem, não nos lance no abismo, mas nos coloque nos porcos. Por quê? Porque eles querem sempre estar habitando em um corpo. Então, quando o demônio saiu, a vida desse homem mudou para melhor, mas ela continuou vazia. Então, vá fazendo conexão com o texto. Veja bem, quando o demônio saiu, a vida deste homem mudou para melhor, mas ela continua vazia. Então, quando o demônio retornou, trouxe consigo outros demônios, e a vida do homem terminou em tragédia. O texto diz que ele traz 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que ele está falando? Que antigamente o povo de Israel vivia em idolatria. E assim foi limpado. Veio pelo templo. E foi feito ofertas. E foi limpado. E eles tornavam voltar para a idolatria. E assim é toda a história de Israel. Eles eram libertos, eram purificados e depois voltavam. E cada vez que voltavam pior. Então, quando o demônio volta na vida da pessoa, ele vem pior. Então, qual é a aplicação, irmão, principal que diz respeito ao povo de Israel? Está dizendo que especialmente aquela geração do tempo em que Jesus ministrou na terra é aplicada a eles. Então a nação havia sido expurgada do demônio da idolatria, o grande mal recorrente de Israel em todo o Antigo Testamento. E hoje não é diferente em nosso tempo. As pessoas ouvem, as pessoas em certos momentos estão dando trela para a palavra de Deus, se eu assim posso dizer, perdão da palavra, mas dali um pouco se voltam para o lamaçal do pecado. Então, no entanto, esta reforma não foi suficiente, pois purificou aquela nação, mas não preencheu. Veja bem, fazemos uma reforma na vida a pessoa faz uma reforma na sua própria vida. Agora eu vou parar de fazer isso e aquilo outro. Mas a sua vida não é preenchida. Então o povo de Israel precisava receber o Salvador e ser preenchido com a vida espiritual. Em vez disso, este povo rejeitou o Messias e foram destruídos. E o que tem a ver conosco esta palavra? Podemos trazer para uma aplicação pessoal para os nossos dias. Que não basta limpar a nossa casa, também devemos convidar o inquilino certo para fazer morada, para ocupar o espaço o qual nós limpamos. Porque agora a casa está limpa, está vazia e ornamentada. Agora esta casa precisa ser enchida com oração, com conhecimento da palavra, com o poder do nosso Senhor,
passando a habitar em nossas vidas. Os fariseus se orgulhavam de ter uma casa limpa, mas o seu coração permanecia vazia. Não tem um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo? E como nós podemos preencher este pensamento, esta vida, esta mente que está vazia? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, Paulo nos instrui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então devemos ocupar com aquilo que é puro. Veja bem, ninguém é salvo pela sua religião ou por reformas em suas vidas. Então, é preciso haver regeneração e receber Cristo no coração. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei contigo. Está falando sobre a igreja, sobre as pessoas. As pessoas estão fechando a porta, mas o Senhor está batendo. Então, se tratando de Cristo, não podemos ser neutro. Precisamos crer. Pedro, em sua segunda epístola, nos diz assim, é um texto bem conhecido de todos os nossos irmãos, 2 de Pedro, capítulo 2, vai dizer assim, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se ao lamaçal do pecado. Então, irmãos, volte-se verdadeiramente para a palavra de Deus. Creia, deixe o Senhor ocupar este vazio. Se você tomou uma decisão, deixe o Senhor permanecer como um inquilino, como um morador que guia a sua vida. E se você não abriu o seu coração, abra para o Senhor. Confesse que Ele é o único Salvador e é o único que pode passar a habitar em sua vida. Amém? Amém.